convidados, tudo beleza? Olha eu aqui de novo, mais uma vez, mais um Lucas lhe dando boas-vindas em mais um vídeo neste canal que é melhor do que comer hambúrguer com Coca-Zero, o canal Nani. Hoje a gente vai iniciar o segundo vídeo da evolução gráfica e lore da franquia de Mortal Kombat. No primeiro, a gente abordou os primeiros lançados desde o 1, lançados em 1992, até o jogo do Mortal Kombat 4, né, o Mortal Kombat Gold, também lançado em 1997. Hoje a gente vai abordar particularmente os gostos de chamar igual de vídeo passado dos Mortal Kombat sem número. Que por mais que a comunidade gamer, a comunidade do Mortal Kombat em si saiba quais são, eles geralmente, né, pelo público de modo geral, eles são lembrados por seus nomes, que são Mortal Kombat Dead Alliance, o Mortal Kombat Deception e o Mortal Kombat Armageddon. Vamos começar por Mortal Kombat Dead Alliance, que também é o Mortal Kombat 5, lançado 5 anos após, né, a sua última obra, no ano de 2002. O Dead Alliance ele traz novos modos de jogo, como o modo Conquest, que começava a adaptar os players para um estilo 3D dentro do Mortal Kombat, né, com vários desafios que davam coins e que esses eram utilizados para desbloquear novos itens dentro da cripta, né? Então, novas fases de luta, a cripta também foi uma novidade dentro da franquia. Então você tinha um total de 676 caixões para abrir. Quase do capiroto, né? Uma outra novidade é que você também seria capaz de aplicar um Fatality nos chefes, com exceção do subchefe Moloch. Ele tem, os minigames Test Your Might, que era um minigame que fazia com que você consistia basicamente em bater uma quantidade de blocos para você quebrar os blocos, igual em Karate, que ocorria entre as lutas, e esse ele foi lançado no primeiro Mortal Kombat. E ele ocorre o lançamento do Test Your Sight, que é basicamente aquele joguinho de você, coloca uma bola, entra no meio de 3, 4, 5 coisas e tem que adivinhar onde que tá a bolinha dentro do copo. A história começa com o Ronaldo fazendo 2 gols em cima da Alemanha, de Oliver Kahn. Ô caralho! O vídeo é sobre Mortal Kombat, não é sobre Copa do Mundo. Sai daí! Oh, droga, foi descoberto. Bom, gente, sai pra ir um pouquinho no banheiro, já vem outro maluco querer esse mesmo lugar aqui. Enfim, inclusive tava muito bem fantasiado. Então, voltando à história do Dead Alliance, ela começa, com o careca das trevas que havia terminado de lavar umas louças ardentes no inferno. O feiticeiro Quan Chi, ele consegue fugir de Netherrealm graças ao amuleto do seu querido Deus caído Shinnok. E nesse meio tempo, ele encontra a tumba de um parente distante do Banguela, o antigo imperador de Outworld antes de Shao Kahn, o rei dragão, o Naga. E do seu exército, a tumba dele e do seu exército. Então o Quan Chi, ele tem a informação de que para que esse exército voltasse à vida, ele precisaria de uma grande quantidade de almas. Então ele deu uma contactada no grande sugador de almas que estava lá no meio da prisão de Outworld, depois falhar miseravelmente 2 vezes nos planos de Shao Kahn para dominar Earthrealm, e em troca ele falou assim, tem uma quantidade de fonte de alma bem grandinha aqui para você ficar sempre novinho. Graças à linha Skincare, magias de Outworld. E para que ele pudesse reerguer as múmias do exército de Onaga. Então estava formada a aliança que daria origem ao nome do jogo. E para que o plano desses caras desse certo, eles precisariam tirar do caminho algumas certas pessoas que poderiam estragar sempre os planos deles. Então basicamente eles fazem o Rei Caveira virar uma caveira de verdade, e eles fazem o Liu Kang uma galinha quebrando o pescoço dele em Earthrealm. E para a realização do feitiço de acorda, tipo o Sonic que tá fazendo xixi nas calças, eles usariam as almas do Shao Kahn e do Liu Kang. Após a morte do Liu Kang, um novo Mortal Kombat foi organizado com vários novos personagens também, cada um com seus próprios interesses em entrar, como por exemplo Mavado, Suhao, Li Mei, Boraicho, Kenshi, além de contar com os guerreiros da luz como Jax, Raiden, que ele abriu mão do seu pulso de Elder God para ajudar os terráqueos mais, como mais ou menos um Thor da vida, o Kung Lao, a Sonya e o Johnny Cage. Mas peraí, esse doido não tinha morrido pro Centauro? Eu deixei pra contar agora porque o canal é meu, brinca. É que após a morte dele promotável na história de Mortal Kombat 3, a sua alma, digamos que não conseguiu ascender para um local espiritual mais elevado. A sua alma retornou pro corpo e ele acabou auxiliando na derrota de Shao Kahn. E após isso a sua alma estava livre para ascender para um plano espiritual mais elevado. E os acontecimentos envolvendo o Shinnok começaram a acontecer em Earthrealm. Então ele pede pro Raiden restaurar a sua alma no corpo para que ele possa lutar ao lado dos guerreiros da Terra mais uma vez. Então, com a sua alma novinha pelas mãos da costureira Raiden e após a derrota de Shinnok, apareceu que o retorno dele era permanente, então ele já não voou de volta para os reinos dos céus e ele permanece em Earthrealm. No final do torneio, a vencedora sobre muita dificuldade, ela é a Li Mei, porque ela aceitou entrar no torneio com a promessa de que a vila dela seria libertada pela Deadly
Alliance, o que é difícil de falar. Porém, não dá pra confiar muito em Kuzão, e isso era uma parte do plano deles. Então os três acabam caindo na porrada, e a Li-Mei ela foi derrotada pelo Sugador de Almas, que condenaria sua alma a lutar num soldado mumificado para sempre na da Deadly Alliance. Só que o Borraicho e o Raiden, eles combinam um plano após a derrota dos guerreiros de Earthrealm. Enquanto o Borraicho consegue salvar a alma da Li-Mei, o Raiden enfrenta o Feiticeiro Careca e o Sugador de Almas ao fim do Mortal Kombat. E é aí que a história de Mortal Kombat Deception, lançado em 2004, começa. Nessa batalha entre a Deadly Alliance e os guerreiros de Earthrealm, sobra apenas o Thor do Mortal Kombat contra o Careca e o Suga-Almas. O Raiden ele estava vencendo o combate até que o Shang Tsung e o Quan Chi eles combinam seus poderes para acabar com o Raiden. Só que esses caras são muito malucos por poder, eles duelam entre eles para ver quem, ia ficar com o amuleto de Shinnok, os caras saem na mão mesmo, foda-se. E o Quan Chi acaba vencendo, porém a felicidade dura pouco. Tipo, pote de sorvete na geladeira. E acaba que, no final das contas, o antigo imperador de Outworld, o Onagão da Massa, ele retorna para comandar o seu exército de feiticeiros e guerreiros zumbis e para controlar todos os reinos da sua maneira, sendo seu governador supremo. O Raiden percebe que nem a força combinada dos feiticeiros e dele poderia derrotar o Naga. Então, numa tentativa frustrada, ele tenta se explodir para matar o Rei Dragão, porém em vão. Quem vai conseguir derrotar esse grande lagar das trevas é o Shujinko. O Shujinko, ele é o protagonista desse maravilhoso joguinho. O modo Conquest de Mortal Kombat Deception, ele aborda justamente o prólogo de tudo que estava acontecendo até chegar a esse momento caótico, O Shujinko, ele era um jovem que foi apresentado pelo seu amigo Apep ao mestre Borraicho, o mesmo que treinou aquele monge Shaolin que vencia o monte de Mortal Kombat, O mestre diz ao Shujinko que ele ainda não está pronto para fazer rolê fora do vilarejo. Só que quando ele estava saindo do treinamento, ele encontrou uma sombra que era enviada pelos Elder Gods chamada Damash. E essa sombra, ela convence o Shujinko a ir em uma missão para reunir 6 artefatos para os deuses anciões, pois afinal elas estavam escondidas em diversos reinos e eles não poderiam simplesmente sair dos seus turnos para ir buscar. Esses artefatos, os Kamidogos, de acordo com o Damash, reunidos eles podiam ajudar a salvar todos os reinos. Então nesse ponto, o modo Conquest, ele desenvolve a história de como o Shujinko, ele passa pelos reinos de Earthrealm, Netherrealm, Chaos Realm, Outworld, Order Realm, etc, para conseguir juntar todos esses artefatos. E para resumir um pouquinho da história, não trazer todos os detalhes do modo Conquest, para não atrapalhar a vossa experiência com a gameplay do modo história, ele recebe do Damash um poder para absorver o poder de qualquer outro guerreiro que ele encontrasse. E para recuperar todos os Kamidogos, Kami, Deus, Dogo, artefato, então literalmente um artefato dos deuses, ele enfrenta diversos oponentes, como Malina, Hotaru, Jay, Darius e o Noob Saibot. E aqui vai uma curiosidade legal. O nome do Noob Saibot, ele é uma homenagem a 2 dos criadores do Mortal Kombat, Ed Boon e John Tobias. Boon, ao contrário, é noob. Pode perceber que possivelmente ele não era muito bom em joguinhos, E Tobias, ao contrário, é Saibot, ficando Noob Saibot, o guerreiro das sombras. O Shujinko, ele passa por diversos treinamentos também com o Mestre Borraicho, com o Nightwolf e com a Ashura. E após ele recuperar os Kamidogos nas diversas dimensões, culminando também como a Naga volta para recuperar seu exército, o Damash se mostra na verdade um avatar do Lagardão que conduziu o Shujinko nessa busca para que ele pudesse retornar ao plano físico. E voltando ao plano do momento do jogo, o Raiden acaba spawnando em outro lugar. Ele já com uma personalidade mais sombria e putaça. E ele levanta o zumbizão do monge Shaolin para ele virar um zumbi lutador. E já a alma do monge convence o Ermac a ressuscitar os corpos dos lutadores caídos de Earthrealm. Enquanto isso, o Onaga ele usou o corpo da Kitana para ser a carcereira da própria mãe, da rainha Sindel, e ele mandou a Milena no seu lugar para poder comandar o exército eleniano no final das contas. No final das contas, o Shujinko ele cria um plano para derrotar o Onaga. Ou seja, ele reúne os guerreiros mais fortes que ele encontrou, ele absorve os poderes e técnicas de combate deles. E com o poder dado pelo próprio Onaga, ele acaba dando uma porrada tão forte no Onaga que ele destrói até os próprios Kamidogos. E o Raiden estava mais pistola do que nunca. Mesmo entendendo e sabendo que o Shujinko foi traído e enganado pelo Onaga, ele interpreta que o Shujinko ele foi um elemento que quase causou a destruição de Earthrealm e ele pune o Shujinko com a morte. Em Mortal Kombat Deception, a interação com o cenário ela aumenta bastante. Você tem novas fases com 2 níveis, as áreas e com mais áreas letais. Foi retirada a perda de energia que acontecia em Deadly Alliance quando o jogador chegava no limite da arena, e também não existe mais a empalação do oponente que existia em Deadly. O sistema de combo breaker que que permite até você quebrar 3 combos do seu adversário e que já existia em alguns jogos mais antigos como Killer Instinct de 1995, ele acaba sendo colocado também.
também. E também é lançada uma nova finalização chamada de Harakiri, que permite que, né, o seu personagem tire a própria vida antes de o seu amiguinho te dar um fatality. Apenas um adendo, o Harakiri ele era um método de auto-sacrifício que teve a sua origem no Japão feudal em torno do século XII. Então os samurais dessa época, eles acreditavam que era uma forma mais honrosa de morrer, para eles não serem capturados pelos seus inimigos. E muitos eles acreditavam que a alma repousava no estômago, e ao cometer o Harakiri, sua alma seria livre. Então alguns faziam esse ritual para seguir seus líderes na morte, por acreditar em seus ideais. O Harakiri, ele encarnava o Bushido, o antigo código dos guerreiros samurais. Posteriormente, existiu a criação de um ritual de Harakiri, que consistia na utilização de um kimono branco e também era liberado, né, para quem fosse cometer esse ritual, uma última refeição. E após isso, pegava-se a faca ou espada utilizada no ritual. A lâmina de execução podia ser do tamanho de uma espada longa ou de uma faca cerimonial. Fatality. E ao concluir o corte, o seu segundo passo ele seria dado por um Kaishakunin, que seria um agregado em auxiliar o ritual suicida japonês seppuku, o outro nome dado para o Harakiri. E a função dele é a decapitação da vítima, que avançaria para ser o seu golpe fatal no pescoço exposto do ser. Só que, no entanto, se a alma fosse preservada no ato, ele esperava que esse golpe não machucasse completamente o pescoço da vítima, mas que permitisse apenas que a parte fosse suficiente para que a cabeça caísse na frente dos braços do próprio homem executado. Então, dessa maneira, não apenas as roupas dos espectadores não ficariam manchadas de sangue, mas também a cabeça, e ficaria entre as duas mãos dos samurais. E é como se fosse um sinal de aceitação pelos próprios samurais. Tipo, morri, faz parte, pelo menos eu morri como um bom guerreiro samurai. E no jogo, elas foram incluídas novas animações, para início do segundo round. Já que em Dead Island todo mundo, simplesmente batia a mão no chão, puto da vida, e é isso. Foram adicionadas Death Traps em alguns mapas, como o Stage Fatality, que não necessitava de códigos para ser executado no meio da luta, só dar um ganchão e morreu. Foi também o primeiro game da franquia a trazer opções online para os jogadores e 2 novos modos de jogo. O Chess Combat, que consistia basicamente em um xadrez que executava combate entre as peças do jogo em mapa aleatório. Entre as classes estava de Leader Sorcerers, que executava as magias, Champion, Chief, o Shifter, que usava a movimentação espelho, e Grunt, que eram os peões. E o Puzzle Combat, que era basicamente um Tetris com sangue e gore pra galera dessa franquia maravilhosa ficar tipo... Voltando para a lore, após a derrota do Onaga, uma antiga profecia de uma feiticeira edeniana chamada Delia se tornou real, onde todos estão basicamente numa luta em busca de um grande poder, um grande Armagedon. E ela é a criadora da criatura elemental Blaze, que foi escravizada para poder proteger o ovo do Rei Dragão em Mortal Kombat, e estava adormecida, em cima de uma pirâmide em Edenia. E é aí que começam os eventos do Mortal Kombat Armageddon, ou Mortal Kombat 7, lançado em 2006. As honras todas já tinham virado um baita pandemônio, já que cada vilão, Mocinho, Dercy Gonçalves, Hebe Camargo, que as duas descansem em paz, por favor, tinham ressuscitado e estavam lá brigando no meio do rolê. E além de ter todo esse rolê, o famoso guerreiro elemental Blaze havia sido despertado. E existia uma profecia que dizia que quem vencesse esse guerreiro elemental basicamente teria finalmente o poder para governar todos os reinos. Então, logo a galera se mata nas escadarias da pirâmide, e quem alcança o topo da pirâmide é o nosso querido Rei Caveira Shao Kahn, que derrota o Blaze e adquire os poderes para se tornar invencível. O modo Conquest de Mortal Kombat Armageddon, ele traz a história do Taven, que ele é um semideus, filho do Elder God Argus, e da tia Delia, a mesma que criou o Blazezão da massa. A história basicamente toda, ela é esse Conquest com relação ao Blaze, que ele acordou, e a quest dada pro Taven é chegar na pirâmide e impedir aqueles que queiram que cheguem ao Blaze, resultando no Armageddon. Então não tem uma espécie de competição com seu irmão Dagon. O Taven e o Dagon, eles controlam o fogo, diferentemente do seu meio-irmão Rain, que controla a água, O modo Conquest, ele é bem parecido com o que foi trazido pelo Mortal Kombat Deception, com alguns puzzles para resolver, artefatos para coletar, uma história completa e moedas para você abrir, itens na cripta também. Eles enfrentam vários oponentes conhecidos ao longo da sua jornada, entre Edenia, Outworld e Earthrealm, como Sub-Zero, Scorpion, Jareth, Frost e outros nessa para resolver a quest dada pela sua mãe. E no modo Conquest existem vários colecionáveis que eles podem ser coletados dentro do jogo, cada um de um personagem diferente, como por exemplo as lutas do Cobra, que é o primeiro item que você encontra, por isso que eu coloquei ele, porque daí você fica, mas isso é spoiler, cara, é o primeiro que você encontra ali, então tá tudo certo. O Mortal Kombat Armageddon também traz um novo minigame chamado de Motor Combat, onde você faz uma corrida mortal com alguns dos jogadores jogáveis do jogo, como por exemplo o Boraicho. O seu especial faz com que ele vomite na pista para os outros carros escorregarem.
O Scorpion lança cordinha e o Sub-Zero, Baraka, Melena, entre outros, cada um com seus poderes. As fases elas possuem armadilhas mortais e pontos onde você pode simplesmente escorregar e cometer um stage harakiri sem querer aí. Bom, meus consagrados, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte da evolução e da lore do jogo, do Mortal Kombat. Eu evito falar muito sobre as lores do modo Conquest, porque esse também tem o estilo de gameplay, que ele é mais parecido com o estilo RPG, então poderia estragar um pouquinho a experiência de quem decidir jogar os jogos, né? E caso vocês acreditem que eu possa ter falado um pouco mais sobre a história abordada nesses jogos, ou que eu tenha deixado de falar alguma coisa, comenta aí embaixo, comenta também críticas, sugestões que vocês gostariam que eu trouxesse nesse estilo de vídeo, porque eu quero muito fazer com que esse canal seja um canal agradável, que traga bastante informação concreta e real também. Eu faço bastante pesquisa. E aí, caso vocês acreditem que eu possa ter falado, né, um pouco mais sobre a questão da história, ou que eu possa ter deixado de colocar alguma coisa, comenta nos comentários. Também comenta crítica, sugestão, porque às vezes, né, a gente tá ali pensando em como fazer o vídeo, a gente faz bastante pesquisa, acaba um detalhezinho ou outro passando. Então comenta aí pra gente saber e pra ir melhorando os próximos, né? E afinal, assiste o próximo vídeo, porque é interessante você saber o que aconteceu com o Rei Caveira depois que ele bateu no forno ambulante e que vai ser o começo do Mortal Kombat 9. Então semana que vem a gente vai pro terceiro vídeo da série, onde eu vou falar dos spin-offs de Mortal Kombat, como Mortal Kombat Shaolin Monks, por exemplo, e das histórias do Mortal Kombat 9 e 10. A minha quest é conquistar esse YouTube e quem sabe abrir uma cripto com conteúdo exclusivo mais pra frente, não é mesmo? Então é isso, meus consagrados, até o próximo vídeo.